3, 2, 1. Aula 1 de mapas, Clodoaldo Silva. Ai, eu preciso achar o Clodoaldo, é bem rápido, não acho. Não, deixa que eu acho, eu sou muito rápido. Ai, você não tá conseguindo, não, é muito rápido. Vai, não vai achar. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não acha, você não acha, e agora? Paralimpíada, pare! É ele! Seja bem-vindo, Clodoaldo Silva. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanhos escuros, meio caidinhos, um sorriso no rosto, tenho uma cadeira branca atrás de mim e tô com uma camiseta bege. E aqui é o lugar que eu comecei as minhas transmissões na disciplina Mapas. Estamos na 20ª edição da disciplina Mapas, mais de 10 edições online já nós temos nos últimos anos. Nós começamos antes da pandemia com a ideia de disciplinas híbridas online para você, estudante da UFRJ. Começamos com 12 estudantes, só 12 estudantes no ano de 2020. Hoje nós temos mais de 3.000 estudantes matriculados. Estamos ao vivo com Clodoaldo Silva, nosso multicampeão paralímpico, o homem que botou fogo no Maracanã. Seja bem-vindo, meu amigo Clodoaldo Silva. Feito! Meu querido amigo maravilhoso José Otávio, meu amigo conhecido nacionalmente e internacionalmente como Zé, para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar batendo esse papo com você. Cara, te conheci um ano passado, ficamos amigos, me tornei fã e você é um ídolo para mim, saiba disso, e poder bater um papo também com os alunos da UFRJ é uma alegria. Vamos falar do esporte paralímpico, falar um pouco da minha vida, da minha deficiência. Me aposentei em 2016. Vamos falar de transição de carreira. E Zé, minhas considerações iniciais aqui, eu pensei, né? Você é um doutor, professor, um cara top dos tops. Eu pensei, cara, eu vou de gravata, eu vou de terno, eu vou disso e aquilo. Mas, como eu sou conhecido como atleta campeão, vim com a camisa do Brasil, então estou com a camisa amarela, com tópicos verdes, sou uma pessoa de cor morena, olhos e cabelos castanhos, então sou lá do Nordeste, então tenho uma cara um pouco rechuchudinha, né? E na aula 1 de mapas, a gente sempre conta a história de alguém. No ano de 2021, nós contamos a história de um estudante que achavam que ele era deficiente mental, ele tinha autismo, que ele não queriam dar o diploma dele do ensino médio, achavam que ele não escrevia, que ele não falava, nada disso. E ele, pessoal, conseguiu passar na universidade depois de fazer mapas durante o ensino médio, aprendeu a falar, escrever, tirou nota acima de 700, 800 na redação, e a gente contou a história do Samuel aqui em mapas. Semestre passado eu contei a minha história. Pessoal, e nós tivemos quase 4.000 views da minha aula. Tomara que essa aula aqui vocês gostem também, porque a gente vai contar um pouco da história do Clodoaldo. Clodoaldo, eu sei que você tem paralisia cerebral, que você é uma pessoa com deficiência, nascido no Rio Grande do Norte, na cidade, na capital natal, mas conta a sua história do menino Clodoaldo, e conta as suas origens, porque aqui a gente gosta de ouvir as histórias, a gente quer entender quem é Clodoaldo Silva.
né? Contando um pouquinho da minha história, Zé. Tu pediu para eu contar lá do início porque quer saber da minha idade, né? Mas deixa eu. Eu nasci lá em 79, em Natal, no Rio Grande do Norte. Como você bem falou, tenho uma paralisia cerebral, que é falta de oxigenação durante o parto, Zé. E os membros inferiores, mas Zé e galera da UFRJ, quando eu falo membros inferiores, foram só as pernas, porque eu tenho duas filhinhas lindas, galera. Eu tenho a Ana, que tem 5 anos de idade, e eu tenho a Anitta, que tem 12 anos de idade, né? Então, a paralisia cerebral só afetou realmente as pernas, né? Que fique bem claro, galera. E, Zé, a minha infância foi uma infância difícil, porque se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves. E quem é Dona Maria das Neves? É a minha mãe, né? E por que eu tenho essa admiração, esse carinho, esse amor e esse respeito pela minha mãe? Porque eu tenho mais 3 irmãs e tenho um irmão. E a única pessoa com deficiência sou eu. Então, nosso pai nos abandonou, eu tinha apenas 2 anos de idade, eu sou caçula da família, tinha apenas 2 anos de idade, e aquela mulher poderia estar abandonando os filhos, poderia estar colocando em um orfanato, poderia não dar atenção, e ela não fez nada disso. Pelo contrário, ela nos abraçou, ela nos acolheu, ela tinha que trabalhar muito, então muitas vezes ela estava distante de casa, mas nos poucos momentos que ela estava lá, ela nos dava carinho, nos dava atenção, nos dava ensinamentos e nos dava orientação. E eu e meus irmãos nascemos em comunidade. E ela sempre deixou claro o caminho correto e o caminho errado. E falava, né, falava o que era cada um. E com isso, a gente cresceu sabendo de todas essas nuances do mundo, mas o que eu admiro mais em Dona das Neves, Zé, é justamente, eu sou a única pessoa com deficiência, mas ela nunca me tratou como coitadinho, né? E aí eu acho que um tema legal para a gente poder estar batendo esse papo, porque as famílias, os pais, né, que tem alguma pessoa com algum tipo de deficiência, tem aquele super protecionismo. E é claro que não é culpa deles, mas é um receio que a família tem de deixar as pessoas, eles irem para a rua. Mas essa superproteção, Zé, não pode acontecer, né? Não pode acontecer de uma forma tão forte e intensa. Você concorda com isso? Como é teu ponto de vista Clodoaldo, com essa essa superproteção, história Zé? é muito interessante, porque é muito parecido com o que aconteceu comigo. É muito mesmo parecido, e eu também sou uma pessoa com deficiência, né? E o que acontece, Clodoaldo? Eu também não sabia, quando eu era criança, que eu era uma pessoa com deficiência, porque eu sou autista. Pessoal, o professor José Otávio é autista e tem crises, mas eu não sabia. E não sabendo isso, a minha mãe, Nídia Mota, assim, a minha heroína, né? Não sabendo isso, eu Um acabei. beijo, dona Lídia. Adorei. Gostei mais da senhora do que do Zé. E eu não sabendo também, ia jogar futebol e saía, fazia as coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a pessoa com deficiência esteja onde ela quiser estar, né? Então, isso a gente pode ajudar, porque o movimento e esporte pode ajudar muito as pessoas com deficiência. Mas falando já em esporte, a gente contou um pouquinho da vida aqui do Clodoaldo. Falando em esporte, eu lembro das Olimpíadas, sou fanático por Olimpíada. A primeira que eu lembro é do ano
de 1980 na Rússia. Eu lembro do Chorando lá, tinha no estádio um urso. Quando eu tinha 1 aninho só, eu era mais velho, já tinha 4. E daí, eu falei minha idade também, né? Sou 3 anos mais velho que o Clodoaldo, o ursinho lá chorando por causa do boicote lá, tudo. Eu lembro de 84, eu acompanhei inteira, foi Los Angeles. 88, Seul, acompanhei a Olimpíada. 92, eu ouvi pela primeira vez Paralimpíada, que existia, mas não vi nada, porque a internet ainda não existia muito. 96, ouvi de novo em Atlanta, também não vi nada. E eu fui ver alguma coisa, eu estava pesquisando aqui, foi no ano 2000, foi bem pouco, o UOL começou a transmitir algumas coisinhas, mas foi no ano de 2004 que eu acompanhei a Paralimpíada, mas é muito engraçado, porque não tinha YouTube ainda, e foi transmitida pela Sport TV. E a Sport TV passou muita coisa da Paralimpíada, e de repente começou a surgir um nome lá, e eu sempre vi aqueles multicampeões como Phelps e Nadia Comaneci, pessoas que ganhavam 4, 5, 6 medalhas de ouro, e eu falava, o Brasil um dia vai ter alguém que vai ganhar 6 medalhas de ouro, vai ter. E eu comecei a acompanhar lá na Sport TV, ganhou, eu acho que só mostrou quanto ganhou a segunda, a primeira nem mostrou. Daí mostrou a segunda, a terceira. Quando ganhou a quarta, começou até a falar no programa que eles tinham à noite lá e acompanhar. Eles transmitiram ao vivo. Eu acho que a quinta e a sexta transmitiram até na Globo. Então foi uma loucura isso daí, foi uma comoção. E quando o Clodoaldo voltou, ele foi para todos os canais de esporte, canal de entretenimento, acho que ele falou com todo mundo, ele foi para tudo quanto é programa de TV, e ele ganhou uma medalha, Ordem do Rio Branco, do Lula, pessoal. O Lula era presidente, a vida dele deu uma reviravolta, e ele tinha ganhado a medalha de prata lá em 2000, ganhou umas medalhinhas lá em 2000 que ninguém fala, ninguém nem lembra. Eu quero perguntar para você, como de um menino lá, que eu sei que você jogava futebol de muleta, né, ou pulando, não sei, né? Eu quero que você fale desse menino que foi parar numa Olimpíada lá na Austrália e depois foi virar um rei em Atenas. Vou te contar, Zé, vou te contar. Então, deixa eu te perguntar primeiro. Tu falou aí das Paralimpíadas, né? Falou de 2000, que foi a minha primeira, 2004, as medalhas, dos programas de televisão, mas tem minha infância e adolescência. Então, como você é o apresentador, você é o cara que manda, tu quer saber primeiro da minha adolescência, que tu falou do esporte, do futebol, ou quer saber das Paralimpíadas e medalhas? Fala aí para mim. Eu quero saber da Paralimpíada direto e depois a gente vai conversar sobre a sua adolescência. Aqui a gente não segue uma ordem cronológica, a gente segue a ordem da nossa curiosidade. Pessoal, tá bom esse papo, hein? Uhul, show de bola! Você não pede, você manda. Então é engraçado, Zé, que você falou, né, começou a primeira Olimpíada que você se lembra foi lá em 80, depois veio 84, 88, e realmente em 92 em Barcelona é que teve alguma coisa de Paralimpíadas, e aí veio 96, 2000 e 2004, sendo que lá na Austrália foi a minha primeira participação. É engraçado que você falou, né? E que eu ganhei 3 pratas e 1 bronze, e não foi muito divulgado, não teve muita atenção, e realmente aconteceu isso. Mas, Zé, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito na hora e o momento certo, as coisas vão acontecer. E lá em 2000 foi minha primeira participação numa Paralimpíada. Cara, eu tremia, eu ficava nervoso, ansioso pra caramba. Tive, Zé,
3 oportunidades de ganhar 3 medalhas de ouro. E acabei não ganhando. Veio 3 pratas, 3 segundos lugares e 1 bronze. E 4 anos depois, foi onde eu conquistei as medalhas de ouro, foi onde realmente a televisão começou a mostrar o esporte paralímpico. E aí eu fico pensando, Zé, imagina se eu tivesse ganhado os 3 ouros lá na Austrália, não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha divulgação. Será que o Clodoaldo seria reconhecido? Porque amigos meus, em 2000, ganharam medalhas de ouro. E, infelizmente, não houve a divulgação esperada, porque não tinha televisão e não tinha mídia. Em 2004, tinha televisão, tinha mídia, e ali eu ganhei as 6 medalhas de ouro, e o Clodoaldo Silva ficou conhecido para o Brasil e o mundo. Por isso que eu sempre falo que existe a hora e o momento certo para tudo. E a hora e o momento certo era Atenas, para poder estar ganhando todas essas medalhas. E é engraçado, Zé, que em 2004, você bem falou que passou engraçado. Por quê? A primeira prova foi os 100 metros nado livre em Atenas. Pela manhã, e eu sempre... as pessoas me perguntavam, eu era favorito, eu tinha bons tempos, mas eu não tinha tempo para ganhar medalhas de ouro, né? E todas as pessoas perguntavam, Clodoaldo, qual é a tua expectativa para as Paralimpíadas de Atenas? E eu sempre falava, cara, minha expectativa é melhorar meus tempos. E aí a gente vai ver no que dá. Ou seja, quando eu participei pela manhã nas eliminatórias, ninguém esperava tanta coisa. Então não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha nada. Nadei aquela prova da eliminatória e eu cheguei em primeiro lugar e bati o recorde mundial e paralímpico. Então, beleza, saí de lá, era eliminatória, não valia nada, estava classificado para a noite. Quando eu chego à noite, né, para aquecer e para competir, estava toda a televisão do Brasil, estava todos os jornalistas do Brasil. E ali, Zé, eu já fiquei assim meio nervoso, ansioso, né? Impactado, porque estava todo mundo ali. Se o Clodoaldo bateu o recorde pela manhã, vai bater recorde à tarde, vai ganhar medalha de ouro. E essa prova, Zé, é engraçado. Você não viu, como na maioria das vezes, na maioria, o Brasil não viu. Por quê? Na minha prova, aquela prova, primeira prova, foi ao ar na Globo. A Globo parou a transmissão e foi para o ar aquela prova dos 100 metros nado livre. E ali eu ganhei minha primeira medalha de ouro. E foi então você ganhou com a transmissão da Globo. Isso é incrível. Isso aí. Então, sabe, Zé, sabe a Globo tá passando sua programação normal e aí vem aquele plantão, Meu Deus, pessoal, que incrível! Fui eu, Zé, fui eu. E aí passou ao vivo, bati recorde mundial, ganhei a medalha de ouro e depois dali, Zé, veio mais várias e várias medalhas de ouro e depois vim para o Brasil e a minha vida mudou totalmente, Zé. E aí, se tu quiser que a gente fale como a minha vida mudou totalmente... Mas eu quero saber antes disso, se você estava na cerimônia de abertura de Atenas 2004. Ou... Eu estava, Zé, eu participei de 5 Jogos Paralímpicos e eu só não estive na cerimônia de abertura em 2012 em Londres, mas eu participei em 2000, 2004, 2008 e 2016, que foi inesquecível, Zé. E você viu a de Atenas alguma vez depois disso? Você viu essa cerimônia de abertura alguma vez da TV? Não vi, Zé. Eu vi alguns cortes. Alguns cortes. Vamos mostrar para o pessoal aqui, vamos ver se a gente consegue
mostrar isso para você falar qual foi a emoção de estar em Atenas, dessa cerimônia. Eu vou só colocar aqui. Brasília! De abertura, cara, eu tinha visto no geral, não dessa forma, a seleção brasileira toda uniformizada, né, uniforme azul, né, uniforme com cores amarelas. Vi grandes amigos, vi ali a galera da natação, tinha o Danilo Glasser, o Mauro Brasil, a Rildene Fonseca, o Paulinho, do técnico do futebol, tio Rivaldo, nosso dirigente. Então, criou uma nostalgia e toda alegria e felicidade. E é engraçado que a abertura de Jogos Paralímpicos, por exemplo, aí em Atenas, eu participei da cerimônia, mas no dia seguinte eu tinha prova. Eu tinha os 100 metros de nado livre. Então, como é algo muito cansativo, Zé, a gente vai, porque a festa é linda, é um momento único, mas a gente acaba não curtindo tanto e não se lembrando tanto do que aconteceu, porque você está mais concentrado e preparado para o dia seguinte para a prova. Mas vendo, Zé, essa cerimônia de abertura de Atenas criou um filmezinho na minha cabeça e uma nostalgia, Zé. Fico muito feliz dessa nossa conversa, porque a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de esporte, a gente está falando de temas que são muito importantes aqui na aula de mapas. Na aula de mapas, a gente lança um desafio sempre, um desafio para a pessoa ficar ainda melhor na vida. E esse desafio pode ser você começar a fazer um exercício físico, você aprender uma nova língua, você aprender alguma coisa nova. E normalmente a maioria das pessoas aceitam fazer o desafio. Semestre passado nós tivemos 1.000 alunos, desses 930 aceitaram fazer, 960, então deu 96% dos alunos aceitaram. Desses 800, o desafio foi ou aumentar o exercício físico ou começar o exercício físico. Então, a gente colocou 800 pessoas em ação, em mapas, o que é uma maravilha. E eu estou aqui, né? Eu, durante mapas, um dos meus desafios, eu já tive desafio aqui de exercício físico, de aprender a fazer sorvete, de aprender uma língua diferente, e de aprender piano. Então, eu acho que mapa é uma universidade da vida, porque não é nada acadêmico e fala da vida. Por isso que a gente traz o Clodoaldo, porque agora eu quero saber uma coisa, Clodoaldo. Na sua adolescência, você foi namorador,
se você era uma pessoa que gostava de sair com os amigos, se você era extrovertido. Por quê? Porque a gente tem muitos alunos tímidos aqui na UFRJ, e é bom a gente saber de histórias das pessoas. Conte um pouquinho das suas histórias, Clodoaldo. Falei que a gente ia voltar para a sua adolescência. Falou sim, Zé. E o mais legal, Zé, você falou, né, que sempre lança um desafio para os alunos e para aprender, né, para ir para a academia, tu tá acompanhando no Instagram, né? Malhando todo dia, tá acompanhando, né? Ah, tô quase pondo você no grupo de mapas dos alunos, porque a gente tem dentro do grupo de mapas um grupo Maparombas. E eles postam foto. Quero ver você postando foto sua lá no grupo Maparombas. Para incentivar. Conte um pouco da academia, depois você conta esse outro lado, o lado B do Clodoaldo. É isso aí, me coloca lá no grupo, vocês vão me ver malhando, galera. Mas na resenha e soltando piadinhas babacas com os professores, né? Mas também malhando pesado. Mas respondendo a tua pergunta, Zé, e é engraçado, ainda pegando esse gancho, né, que você falou de aprender, né? Você falando de que começou a fazer sorvete. E galera, eu fui a Porto Feliz, tive a felicidade de ir para Sorocaba, e aí o Zé mora em Porto Feliz, ele foi me buscar, junto com o Roberto, me buscar lá em Sorocaba, me levou para Porto Feliz, eu com minha filha Anitta, e eu pude aí estar numa companhia deliciosa da dona Lídia, da esposa do Zé, de toda a família com o Zé, e principalmente pude degustar do sorvete do Zé, né? E aí, a gente aprender coisas novas, Zé, você me perguntou da minha infância, da minha adolescência, se eu era muito namorador, se como é que era, né? E você falou também, nesse projeto de vocês, conhecendo coisas novas, poder conhecer e estudar outras línguas, né? E aí eu me lembro, Zé, uma história fantástica, cara. Em 1999, eu participei da minha primeira competição internacional lá em Christchurch, Nova Zelândia. E no Que último dia de longe! competição, lá longe, lá longe. E aí, Zé, eu em Christchurch, Nova Zelândia, primeira competição internacional, eu fui nadar no último dia, e no último dia de competição, cara, é muito ruim. Por quê? Porque tem poucas provas, tem poucos nadadores, e às vezes, mesmo assim, termina tarde. E eu era o último atleta do Brasil a nadar. Os outros atletas do Brasil, todos nadaram antes, e aí quem nada antes, já mete o pé para poder ir para a festa de encerramento. Vai falar, Zé? Não, eu continuo Ah, aí, mas que eu fiquei. A turma esqueceram de você lá, Clodoaldo. Conta essa história. e não é que esqueceram, eles que não queriam minha companhia, né? E aí todo mundo nadou antes, e aí foi treinador deles, foi o treinador da seleção. A única pessoa que ficou comigo foi o meu treinador, né? Mesmo assim, antes deles irem, eu falei, pô, cara, me espera aí para nós irmos juntos. E aí os amigos, né, os amigos da cobra, Zé, falaram, não, a gente vai tomar banho, vai se arrumar para ir para a festa de encerramento. Beleza. Fiquei sozinho com o meu treinador, nadei a última prova, ganhei medalha de ouro, e aí nós fomos para o hotel. Quando a gente chega no hotel, eu com agasalho da seleção brasileira, fedendo a cloro, cabelo duro por causa do cloro. Quando eu chego na recepção, já estava todos os atletas do Brasil, tudo a paisana, perfumes, cheirosos, cabelo feito. E aí eu falo, pô, galera, me espera que eu tomo um banho rápido para ir com vocês. Não, se você quiser ir, vai ter que ir assim.
Beleza. Não tinha outra opção, foi todo mundo, eu de camisa do Brasil, fedendo a cloro, e a gente chegou numa boate, né? Aí a gente entrou na festa de encerramento, só que estava muito ruim a festa de encerramento. Então, aquela galera, Zé, aquela galera, nós saímos para ir para uma boate na Nova Zelândia. E aí, chegamos nessa boate, muita gente, e meus amigos com a camisa do Brasil, meus amigos da paisana tentaram entrar e o segurança, não, 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 não. E aí, as meninas me viram de agasalho do Brasil que estava entrando, começaram a me puxar e eu entrei na boate, né? Entrei na boate só porque estava com agasalho da seleção brasileira. E o mais legal é que elas queriam falar comigo, Brasil, 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 Brasil. E aí, eu me lembro quando você fala, a gente tem que aprender novas línguas. E aí eu cheguei para elas e falei, olha só, meninas, eu não sei falar inglês, vocês não sabem falar português, mas o beijo é universal. E aí eu saí beijando todo mundo, Zé. As pessoas entendem, as pessoas entendem. Você se comunicou de algum jeito. Essa questão da comunicação é muito importante. Tem uma história que aconteceu comigo. Eu fui dar uma palestra na Suécia, não teve beijo, pessoal, mas eu dei uma palestra da Suécia. E quando acabou, eu me desculpei que meu inglês não era bom para dar palestra, isso, aquilo. Daí um cara lá me chamou para conversar e falou, nunca mais se desculpe, porque comunicar, ele contou que ele era presidente pessoal da Electrolux, e ele falou, se comunicar é do jeito que você puder, do jeito que for, o importante é que você consiga se comunicar. Na língua que você sabe, você tenta, você faz esse esforço, e todo mundo sabe também, às vezes, que você não sabe aquela língua, e você consegue, né? Mas então eu já descobri que o Clodoaldo era namorador, sim, pessoal. E vamos continuar a história do Clodoaldo. Pode falar, Clodoaldo. Isso aí. Não, porque eu contei essa história de 99, já era atleta, já era campeão. Mas se você quiser, eu conto da adolescência, que eu também não era mole, Zé. Isso é muito, muito legal a gente conversar dessa forma, pessoal, porque aqui a gente conhece a história de vida. Eu fiquei agora com uma dúvida, Clodoaldo, como que você descobriu a natação e o que você, antes de saber da natação, o que você estava fazendo lá em Natal, como que era a sua vida e como você descobriu a natação? Vou te contar, sim, Zé, vou te contar, mas olha só, eu estou no computador, mas estou aqui também no celular, e quem está te mandando um grande abraço e um beijo, e aí o beijo eu fiquei com muitos ciúmes, é a Simone Capella, que eu costumo dizer que é a Simone Silva, uma amiga nossa em comum, Zé. Vamos chamar a Simone também para uma aula de mapas, Clodoaldo. Daí você vai assistir ela. A gente vai falar também. Ela é uma super especialista em pessoas com deficiência, em direitos das pessoas. E tem um projeto na praia que eu quero aqui trazer para o pessoal de mapas contar. Quem sabe uma aula lá nossa, né? Na praia, contando desse projeto. A gente filma. Quem sabe a gente consegue fazer, o Clodoaldo vai também, para ele não ficar com ciúmes, né, Clodô? É isso aí, fico com ciúmes, né? Mas, cara, chama ela não, eu sou muito melhor, eu sou, vai se dar muita risada. Não, brincadeira, mas a Simone Capella, ela é subsecretária de Acessibilidade de Niterói, né? O projeto que você falou é da secretaria junto com a galera do projeto Almar, né? E é um projeto bem legal, chama-se Praias Sem Barreiras, que dá acesso para pessoas com todos os tipos de deficiência para poderem estar acessando a praia. Então, um beijão aí para nossa amiga em comum, a Simone Capella, que eu gosto de chamar Simone Silva, porque também tem Silva no nome.
E aí, agora, começando a responder a você, o que Clodoaldo Silva fazia em Natal, no Rio Grande do Norte? Zé, eu sempre, né, contei um pouquinho da minha infância, contei um pouquinho da minha mãe, da minha família, mas eu nasci com essa deficiência, Zé, mas nunca foi dificuldade para eu me integrar, para eu me incluir, principalmente com pessoas sem deficiência. Por quê? Porque eu sempre fui esse cara brincalhão, eu sempre fui esse cara bem-humorado, eu sempre fui esse cara sem noção, né? Então as pessoas ficavam perto de mim, não porque eu era coitadinho, não pela minha deficiência ou porque eu era incapaz, mas sim pela pessoa e pelo ser humano que eu sempre fui. Então, me incluir, Zé, foi muito fácil. Então, antes de ser atleta profissional, eu era atleta amador, né? Eu era atleta amador, Zé. E nessa história, nesse contexto, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que a minha primeira medalha foi o quê? Foi na natação? Foi no esporte? Fala aí para mim, qual foi minha primeira medalha em qual modalidade, Zé? Futebol. Acertei? Ah, moleque, posso contar essa história para tu e para a galera da Claro, aqui a gente tem UFRJ? tempo. Pode contar, é história, o pessoal gosta de saber. Uhul! Então, o Zé acertou na mosca. Foi no futebol, galera, lá no ano de 1994. E aí vocês vão pensar, caramba, a primeira medalha do Clodoaldo foi em 94. Então ele ganhou a medalha, ele foi tetracampeão do Brasil com aquela galera do futebol brasileiro lá nos Estados Unidos, né, com Romário, Bebeto. Mas não foi, galera. Em 94, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, e eu estudava. E como eu falei para vocês, nunca foi uma dificuldade para eu me incluir, né? Para eu ficar nas rodinhas das pessoas sem deficiência. E aí, nesse ano, houve um torneio entre classes e, naquela época, eu andava de muleta, né? E a única posição que restou para mim, né, da minha equipe, era ser goleiro. E aí, beleza. Era goleiro, começou o torneio de futebol e eu ficava embaixo das traves, Zé, com a muleta. Quando a bola vinha, eu pulava para um lado e jogava a muleta para o outro. Isso nunca dava certo, sempre tomava o gol. Acabou o campeonato, a nossa equipe acabou na 6ª colocação e eu e meus amigos ganhamos a medalha de honra ao mérito, né? Então, ali foi a minha primeira medalha. O que a galera da UFRJ não sabe é que a gente saiu na 6ª colocação, Zé, porque só tinham 6 times jogando, né? Então, saímos na última colocação, mas é muito mais bonitinho falar que a gente saiu na 6ª colocação do que em último lugar. E aí, Zé, indo, né? Você me perguntou como é que o Clodoaldo entrou na natação. Entrei na natação, por quê? Porque eu nasci com uma paralisia cerebral, como eu falei lá atrás, fiz várias cirurgias para poder melhorar a minha locomoção, para poder fazer cirurgias corretivas nas minhas pernas, e a última foi aos 16 anos de idade. E ali, Zé, quando eu fiz a minha última cirurgia, meu médico recomendou a natação como processo de reabilitação, Zé. Então foi assim que eu entrei na piscina. Isso é muito incrível. A gente está sabendo um pouco da história de vida do Clodoaldo. Clodoaldo, vou começar aqui com mais uma lembrança. Eu assisti você em uma Olimpíada. Isso você não sabia. Eu assisti uma prova, eu estava aqui lembrando as provas que eu fui, e eu assisti uma medalha de ouro do Brasil na Paralimpíada vamos ver se você acerta a prova, de 2016, e teve um brasileiro que chegou na 7ª posição. Vamos rever essa prova? É rapidinho aqui, pessoal. A gente vai pegar aqui já do começo da prova. Ó, eu vou pegar aqui, vamos ver se a gente consegue rever essa prova e depois
a gente coloca aqui no ar. Tá muito divertida essa aula. Eu estou gostando demais da aula com Clodoaldo Silva. Vamos. Looking now to the men's 50 metres freestyle S5, and the big cheers you can hear from the crowd are for the two Brazilians swimming in lane 8 and lane 4. Daniel Dias, much loved Paralympian, and the fastest qualifier. Clodoaldo Silva from Brazil, 37 years of age, has won multiple medals across 5 Paralympic Games. This one would qualify in time of 36:67. Lá em cima, lá put him in lane 8. Lá em cima. Meu Deus, Giovanni muita coisa boa da Paralimpíada de 22 years of age, he's swimming 3 events in Rio. Tá, e a gente vai pôr um pouquinho para frente aqui, só para ver a... The few Vietnamese swimmers wins the men's 50 metres freestyle S5. So it's DS in 5, Vo in 4, Vo in 5, Rodriguez in 6, Perkins up in 3. Also one to watch. Rodriguez from Spain in 6. Well, Diaz got off to a good start there, although it seems to be Mullen who had the best of it down in lane 7, but Diaz trying to work through the pack early and build a lead around the 25-metre mark. The crowd's going crazy, willing Daniel Diaz. He's opened up a lead of half a body length. He might be able to make a little more in these closing 25 metres. It's a strong performance. The battle's on for Silva as well. The crowd is willing him on. Let's take a look at the record. Will it be a record time? 31.94 is what he needs to beat. It's enough to win the gold. Vo takes silver and Perkins the bronze. 32.378, the preliminary. Você lembra disso, Clodoaldo? Agora me escuta? Escuto sim. Cara, se eu não me engano, esse foi os 50 metros nado livre. Se eu não me engano. Eu assisti duas provas suas. Eu assisti uma prova que você chegou no 100, você chegou em quarto. Foi as duas provas que eu assisti sua na Olimpíada. Você chegou perto da medalha. Eu não assisti a medalha do S20, que você tem que somar lá os pontos, sim, dá 20 pontos. Vocês ganharam medalha, né, Clodoaldo? Em 2016. Como foi ganhar essa medalha em 2016? Ganhamos sim, mas essa prova, essa prova foi os 100 metros de nado livre. Eu cheguei na 7ª colocação. Na 4ª colocação foi 50 metros, né? Sim. E essa prova que nós vimos é engraçado porque em 2016 era a minha 5ª Paralimpíada, era ali que eu ia pendurar minha sunga, né? Ia me aposentar das piscinas. E eu já não nadava mais os 100 metros nado livre, né? Não nadava os 100 metros nado livre. E essa prova, ela era a última competição do último dia. E como eu queria me despedir, queria curtir a Paralimpíada inteira, mesmo não sendo uma prova que eu nadava, eu fiz questão de nadar para poder curtir tudo. Essa foi sua despedida. Essa foi sua despedida. Acabamos de colocar sua despedida. Que incrível! Pessoal, agora eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver um pouquinho. Eu vou colocar para vocês um momento que eu quero que o Clodoaldo abra o microfone e ele vai comentar esse momento inteiro aqui. A gente vai ver o momento, o Clodoaldo vai manter o microfone dele aberto para a gente conseguir, porque é uma coisa incrível. E Mapas traz alguém que colocou fogo
no Maracanã. Ou no Peraí, Maracanã. o que é isso? Nós vamos entender agora. Ele cria esculturas cinéticas impulsionadas pelo vento. Posso estar comentando, Zé, você está... O Clodoaldo vai ligar que o som dele está desligado novamente, não sei o que acontece aqui, mas isso a gente resolve. Aí, tá me ouvindo? Legal. Não, quando entra o vídeo, eu acho que o microfone automaticamente ele fecha. Daí né? a gente tem que e abrir. Aí, quando ele fecha, eu acabo esquecendo de ligar e eu vou falando e ele fica desligado. Mas conta pra gente dessa emoção. Conta pra gente. Zé, esse dia, cara, 7 de setembro de 2016, entro no Maracanã lotado, claro que não só eu, mas ali tinham mais 3 condutores, Antônio Delfino, Adria Santos, Márcia Malzac, são do atletismo, e eu sou a 4ª pessoa entrando no Maracanã para poder estar acendendo a pira dos jogos. E foi uma emoção fantástica, Zé. Passa um filme, passam lembranças de toda a tua trajetória pessoal e profissional, né? Por quê? Porque um cara que nasceu em uma comunidade, nasceu com a paralisia cerebral no Nordeste, em Natal, e estava ali se aposentando, pendurando a sua sunga, e pôde protagonizar o momento mais esperado de uma abertura de Paralimpíada. Então, para mim, cara, por mais que eu tente explicar, Zé, eu não vou conseguir, porque foi algo único, foi algo inexplicável. Deus Mas é bom. O que mais Deus legal, é Zé, e a gente pode bater um papo sobre isso, Zé, a mensagem que a cerimônia de abertura dos Jogos passou. E qual que foi essa mensagem? Eu indo com minha cadeira de rodas e a tocha paralímpica do meu lado, chego num determinado momento, tem degraus, né? E todo o Maracanã e o mundo inteiro que estava vendo aquela cena ficou imaginando, caramba, entre o Clodoaldo e a pira tem degraus, como ele vai chegar lá em cima? E, de repente, abrem-se rampas dentro das escadas e, através das rampas, eu subo e acendo a pira. E qual que foi o significado e a mensagem? Pode haver degraus? Pode haver escadas? Podem, mas se houver uma rampa, se houver acessibilidade, todo mundo chega no mesmo lugar. E aí, o bate-bola que eu queria fazer com você, né? Como a gente falou, pode ter degraus, mas se houver acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade, Zé, não é só para o cadeirante, não é só para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, é para um carrinho de bebê, é para alguém que tem uma mobilidade reduzida permanente ou temporária, né? Eu e a Simone, a gente até brinca, cara, até as mulheres bonitas, as mulheres lindas como você, precisa de acessibilidade, por quê? Se você usa salto alto, cara, é muito melhor você ir em uma rampa, em algo acessível, do que aquelas pedrinhas que tem na praia. Não é isso, Zé? Então, a acessibilidade é para todo mundo, independente de ter ou não uma deficiência. Acessibilidade é universal, né? É um desenho para todos, é um acesso que todos possam ir onde eles quiserem. Isso é muito interessante, né? Um estádio como o Maracanã ser acessível, mas a sua igreja ser acessível, a universidade ser acessível. Então, a gente está falando de uma sociedade, de um bar, né? Eu quero ir para a Lapa, mas a Lapa é um lugar legal, até tem uma certa acessibilidade, é tudo plano, né? Então você consegue, eu acho que você consegue em qualquer barzinho lá da Lapa, né, Clodoaldo? Mas é que se pense, mas imagine se tem uma escada já na entrada, vai ter que ter uma atitude de um monte de gente carregar, e o Clodoaldo é forte, né? E vai ser pesado, e daí o que a gente faz? Pessoal, mas o mais importante,
O mais importante não é ele ter ido na Olimpíada, acender uma tocha olímpica que tem pouca gente, eu acho que não tem 100 pessoas da história da humanidade que fizeram isso. Pensar isso, somos 8 bilhões e quantos que já não viveram antes e pouquíssimas pessoas que puderam fazer isso, né? E ser transmitido para o mundo inteiro, né? Mas o Clodoaldo foi tomar café com a Ana Maria Braga, que foram José, para falar de BBB. Clodoaldo, você está assistindo o BBB agora? Ou não? Conta pra gente um pouquinho. Zé, eu tô PhD em BBB, cara, em Big Brother Brasil. Mas deixa eu contar uma curiosidade para você, né? No ano que eu fui no Big Brother Brasil, fui a Ana Maria Braga falar de Big Brother Brasil, eu acho, Zé, que foi em 2009, né? Eu já morava aqui no Rio de Janeiro, só que eu fui passar férias em Natal. E aí eu estava lá em Natal, em férias, numa sexta-feira à tarde, e aí a produção da Ana Maria Braga me liga. Clodoaldo, não sei se você acompanha a BBB, mas ontem teve uma prova do líder e a prova foi de resistência, onde as pessoas ficavam com as mãos amarradas e não poderiam mexer, porque ficavam amarradas em cima de um baldezinho com água. Se você tivesse algum movimento, o balde ia cair, você ia se molhar todo e você era desclassificado. E tinha uma moça lá que ganhou a prova de resistência e nós queríamos contar com você na segunda-feira para você falar dessa prova de resistência, dessa resiliência. 2009 foi o ano do cowboy, foi o ano do cowboy. Então foi 2009 mesmo, tô bem de memória. E aí, Zé, é engraçado, eu tinha que estar na segunda-feira para falar de Big Brother Brasil, mas até então eu não assistia Big Brother Brasil. Eu nunca assisti. Mas como a gente é safo, né? Nós somos safos, eu comecei a pesquisar. Naquele ano já tinha algumas pesquisas, comecei a pesquisar tal, e aí eu olhei o perfil da garota, olhei a prova, e aí beleza. Chega a segunda-feira, vou para Ana Maria Braga. Antes disso, a produção, né? Rede Globo de televisão, cara. Então, a produção chega para mim e fala: Clodoaldo, você tem 2 minutos. A gente sabe que você gosta de falar pra caramba, mas você tem que resumir tudo isso em 2 minutos. Então, vamos ver 2 minutos só do Clodoaldo. Vamos ver só 2 minutos do Clodoaldo, depois eu vou cortar. Daí ele vai contar o resto. Tá bom? Ó, 2 minutos cronometrado. Tá combinando. Eu vou falar com o pessoal do BBB para saber da superação e tal. Mas antes disso, eu quero convidar um campeão que, na verdade, é um superador de obstáculos. É um rapaz que você conhece. Ele é um atleta paralímpico. Ele é conhecido também como Tubarão. Não. Clodoaldo Silva. Venha cá, Clodoaldo. Bem-vindo. Todo mundo sabe da capacidade de superar obstáculos do Clodoaldo. Tudo bem, Clodoaldo? Bem-vindo, viu? Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Louro José. Bom dia, bem-vindo, campeão. Olha o monte de medalha que eu tenho aqui. Ele trouxe só só um pedacinho, né? Pois é, deixa eu apresentar as medalhas aqui. Eu não trouxe todas porque é recomendação médica. Se eu trouxer todas e colocar no pescoço, dá torcicolo. Então é melhor colocá-las aqui. Quantas medalhas você já ganhou, Clodoaldo? Perdi as contas, trouxe aqui as que eu acho mais importantes, que essa é do Parapan, aqui do Rio, aqui 2007. Parapan 2007. E essas são das Paralimpíadas, Sydney 2000. Daqui que eu seguro. Que aí a Atenas 2004, que foram 6 ouros e 1 prata.
Eu soube que nessa aqui você ganhou 6 ouros e uma prata na sequência. E em Pequim, essa é uma das medalhas, foram uma medalha de prata e uma de bronze. Então, no meu currículo aí são mais de 400 medalhas, participando aí de campeonatos internacionais. Gente, mas deve ser uma sensação muito boa ganhar uma medalha, né? Imagine essas 400 aí. Pois é, eu sempre digo e brinco que se eu não ganhar, eu compro as medalhas. Então, sempre trago dos campeonatos. Olha esse outro lado dessa medalha aqui da... Essa é de Atenas, de Atenas, olha esse lado aqui, gente. De ouro, olha, tem gravado Atenas. Bonita, né, Louro? Muito legal. Agora, você superou as dificuldades da vida e dificuldades físicas, né? Verdade, Ana porque Maria. você, quando nasceu, teve um problema de falta de oxigenação. Que ocasionou a paralisia cerebral, isso no meu nascimento, só vim andar com auxílio, fazer cirurgias aos 7 anos de idade. Comecei na natação relativamente velho para o esporte, com 16 anos de idade. Foi recomendação médica? Recomendação médica. Nunca pensei em conhecer países, participar de campeonatos, ganhar essas medalhas. Então, eu acho que quando as coisas acontecem naturalmente, a consequência também é natural. Por isso que hoje... Você com 10 anos de idade, você lembra o que você pensava com 10 anos de idade? Com 10 anos de idade, eu estava assistindo na minha casa as corridas do Ayrton Senna. Nossa! Eu não acredito. Não, você é muito mole. Eu não acredito. Eu não acredito que você já derrubou isso. Escorregou o pano ali, ó. Como escorregou? Como escorregou? Ele não aguentou. Não, foi de repente, foi sem querer. Não, como assim? É que faltou um incentivo de 1 milhão. Faz 7 minutos, nem isso. Foi só isso, né? Putz, só... Clodoaldo, 2 minutos, não deu, não falou de BBB, caiu o negócio, deu errado a produção. E aí, Clodoaldo, 2 minutos, falou só de você. De BBB não falou nada. Eu tô vendo que tem parte 1 e parte 2, parece que é quase 1 hora você lá. O que aconteceu, Clodoaldo? Vamos ver se meu microfone está aberto. Está aberto, né? Tudo perfeito aqui. A gente está indo para o final da aula já com o Clodoaldo. Pessoal, que loucura. Dá vontade de passar 1 hora aqui, igual a Ana Maria Braga. E olha que tem história, porque você viu, né, que os 2 minutos, eu estava seguindo o que ela me perguntava. Como ela estava me perguntando da minha carreira, das minhas medalhas, da minha infância, eu estava respondendo a ela. Mas você viu esse vídeo inteiro, dos 2 minutos que tinham, eu acho que foram 25 a 26 minutos. Nesse momento também, eu pude falar com a galera do BBB, que eu sou a única pessoa até hoje, são 24 edições de BBB, e eu fui a única pessoa a ter a oportunidade de falar com os confinados, né? Então, como eu falei, Zé, eu saí pesquisando, não sabia nada de BBB na sexta-feira, mas no sábado, domingo, fiquei craque, e na segunda-feira eu falei tudo de BBB, Zé. Falou tudo mesmo. A gente vai pôr um trechinho aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem, para vocês lembrarem uma edição muito antiga aí do BBB. E tá muito divertido isso aqui, né? Porque para vocês acreditarem, a gente tem que colocar, senão ninguém vai acreditar, aí, né, você Clodoaldo? fala bastante, né, Cowboy? Aqui não deu tempo de falar, eu tenho visto você conversou com todo mundo, contou história de tudo. E é uma coisa, implicou com a Maia que andava. Implicou? Fala a verdade. Como é que foi lá, vocês? Como é que foi pra... Ó o Clodoaldo falando com... É boa, adoro a mente humana porque é muito complexa, um tem um jeito, o outro A gente tem aprende outro, muito e também, a gente aprende também. Agora eu queria que o André soltasse a voz aí, Cowboy. Entendeu? Implicância. É que ela fala muito, cara, né? Ela fala demais. Eu falo muito, né? Sou eu que falo. Ela consegue me superar. Ela fala, eu tenho que falar, ela não deixa eu falar. Olha, eu vou falar... E daí tem o lance agora que vai Olha, ser você percebeu?
você conseguir... Ele canta, mas ele esquece. Ele tem uma memória, assim, muito passageira. Aí começa a cantar, ele esqueceu a música. Não sabe a letra? Pronto. Tem que ter a letra. André. A memória aqui tá... Eu adoro o BBB, né? Por quê? Porque eu vejo todas as pessoas e eu tento descobrir o perfil, porque ali estão sendo elas, né? Então, por isso que eu adoro a torcida. Que você apareceu, eles abriram uma câmera dentro da casa, na Ana Maria Braga, e você conversou com o pessoal lá do BBB. Isso é muito incrível, né, Clodoaldo? Você imaginava, quando você era criança, que você ia na Globo? O pessoal aqui que é mais antigo, às vezes tem um aluno aí que é mais antigo, ele foi na Hebe, pesquisem aí o que é Hebe, porque o pessoal não sabe. Ele foi em muitos programas de TV, né? Clodoaldo, e você continuou sendo essa pessoa simples, essa pessoa que a gente está vendo. Isso é muito interessante para a gente entender, né? Você teve tudo isso, foi presenteado no Rio 2016 com um carro por um dos patrocinadores, teve prêmios, é comentarista hoje na TV, também tem uma atuação política aí, na parte da administração estadual, né? E tem seu trabalho. Conta um pouco essa transição de carreira que você teve, né? Então, de tudo isso, de ter que treinar muito, conta que era diário, para você ganhar uma medalha, você tem que treinar muito. E você se aposenta em 2016, você vai para uma nova carreira. Isso é muito legal, porque tem muita gente, às vezes, que está fazendo uma nova faculdade, ou fez uma faculdade de alguma coisa, mas quer trabalhar em outra. Clodoaldo, esse recado para os nossos estudantes, que a gente já vai caminhando aqui para o final dessa live. Poxa vida! Mas cara, você me perguntou, Clodoaldo, você imaginava chegar onde chegou? E Zé, eu te falo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aonde eu estou. Eu não imaginava ter acontecido o que aconteceu. Nem nos meus melhores sonhos, né? E Zé, falando rapidamente sobre o Big Brother, né, que eu falo e você ratificou, que eu fui a única pessoa a falar com os confinados, eu vou falar um segredozinho para você, né? E para a galera que está nos assistindo. Vou falar um segredinho. Eu não espalho muito isso, Zé, porque eu sou um cara discreto, entendeu? Eu sou um cara tímido. Mas eu só falei com os confinados do BBB porque eu sou o filho do Boninho. Brincadeira. Brincadeira, mas essa é boa, porque onde o Boninho estava com a cabeça aí, Clodoaldo? Não estava pensando legal, né? Para fazer o Big Brother Brasil, não deve ter uma cabeça muito boa, mas vamos lá. Deixa eu te responder, Zé, o que você me perguntou. Mas eu não poderia perder essa oportunidade, né? E Zé, hoje, né? Parei de nadar em 2016, como eu costumo dizer, pendurei a minha sunga e, cara, hoje eu realizo consultorias em acessibilidade e inclusão para empresas aqui no Rio de Janeiro. Trabalho no Grupo Globo de Comunicação, comentando esportes paralímpicos, apresentando algumas coisas ou outras também, né? E hoje eu estou na Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, na vice-presidência, onde o meu presidente, né, que é um grande amigo teu, fala bem pra caramba de você, né, que é o nosso amigo Renato de Paula. Um grande abraço para o Renato. Que além de presidente, ele é doutor, né? Ele trabalhou também, é professor da UFRJ, então tem toda uma história, não é isso, Zé?
É isso mesmo, o Renato trabalhou com a gente em projetos de inclusão, de acessibilidade, fez pós-doutorado, fez doutorado na Inglaterra, pós-doutorado com a gente na UFRJ, né? Uma pessoa incrível que a gente admira bastante. Eu queria aqui conversar com você, porque a disciplina de mapas está crescendo, e uma das coisas da SUDERJ, ela está junto, né, com o consórcio que administra o Maracanã, com algumas ações pontuais aí, né? Uma das coisas que a SUDERJ trabalha, é ligado aos Maracanã, Célio de Barro, vários locais de esporte do Rio de Janeiro, né? Eu estou brincando que se a gente quiser fazer uma aula presencial com todos os estudantes de mapas, semestre passado eram 1.000. Esse semestre é 3.200 a 3.500. Então, semestre que vem vai ser 5.000. E isso cabe num pequeno ginásio de esportes, né? Daqui a pouco a aula vai ter que ser no Maracanã, Clodoaldo. É isso aí. Daqui a pouco tem que ser no Maracanã. Então, eu, na vice-presidência de Esportes e Saúde da pessoa com deficiência, eu não vou resolver nada. Mas o Renato de Paula é o presidente, meu amigo, então com certeza consegue. Né? Mas aqui continua, dou um abração, e a gente continua aqui na aula de mapas, querendo entender essa mudança, né? Como que você fez essa transição de carreira? Para mim, Zé, foi muito tranquilo, né? E é engraçado quando me perguntam, caramba, mas para ex-atletas, mas para mim não foi, ainda tenho uma dificuldade, mas, Zé, para mim foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu participei de 5 mundiais, 5 Pan-Americanos, 5 Paralimpíadas, e eu ganhei tudo que eu tinha que ganhar dentro e fora da piscina. E para finalizar minha carreira, eu protagonizei, como eu falei anteriormente, o momento mais importante de uma Paralimpíada, que foi a cerimônia de abertura. Então, eu já era um cara super realizado dentro do esporte, mas também porque foi tão fácil eu me aposentar. Porque antes disso, sendo atleta, Zé, eu agarrei as oportunidades que apareciam na minha vida fora da piscina. Então, surgiu a oportunidade para eu apresentar e comentar programas de rádio e TV. Se não fosse prejudicar meu treinamento de competição, eu aceitava. Surgiu oportunidades para eu estar realizando palestras. Se não me atrapalhava na piscina, eu pegava. E aí eu fui estudando também, fui me preparando. E quando eu parei de nadar no dia 17 de setembro de 2016, 17 de setembro de 2016 foi um sábado, né? Então, no dia seguinte, era domingo. E eu assisti domingo, esse cara sem saber, ó. Se Deus... Pois é. Se Deus pediu o domingo para descansar, quem é o Clodoaldo Silva para fazer algo? Mas na segunda-feira, Zé, no dia 19 de setembro, eu já tinha tantos convites para fazer tantas coisas fora da piscina, trabalhar em empresas como no setor de marketing, realizar palestras, trabalhar em acessibilidade e inclusão. Então, surgiram tantas oportunidades porque eu me preparei, que até hoje eu não sinto falta da piscina. É uma parte muito boa da minha vida, mas a minha transição de carreira, tudo foi por causa dessa preparação, Zé. Eu fico muito feliz. E agora a gente vai finalizando aqui a nossa conversa. Eu quero que você deixe um recado para os nossos estudantes. Então, a gente tem 3.000 estudantes de mais de 70 a 80 diferentes cursos. Na verdade, a primeira disciplina, Mapas, é a primeira disciplina que atinge toda a UFRJ, todos os campos e campos. Então, tem Macaé, a gente tem estudante de Duque de Caxias, a gente tem da Praia Vermelha, do Fundão, de todos os campos da UFRJ e diferentes cursos. A gente tem gente de Direito,
da engenharia, pessoal do BCMT, pessoal... E se eu for falar aqui, são 80 cursos. Então, é muito matemática, a gente tem educação física, a gente tem da farmácia, a gente tem da medicina, da odontologia, a gente tem aluno da química. E, pessoal, vamos parar por aqui. Astronomia, olha só, então é muito estudante. A nossa primeira aula a gente fez ao vivo aqui, vocês vão assistir nas próximas semanas, né? Quando você estiver assistindo, a gente já está preparando outras aulas para vocês, então é assim quando a pessoa pode assistir onde quiser, né? E pode voltar e assistir. Vamos imaginar que um aluno no ano de 2050, ele é aluno da UFRJ, essa disciplina continua com outro professor, de repente, né? Ou eu estou velhinho, o Clodoaldo está velhinho aí, mas a gente nem lembra mais dessa disciplina aqui, mas alguém vem assistir essa aula. Eu quero que você deixe um recado para o estudante do futuro da UFRJ, Clodoaldo Silva. Zé, meu garoto, é muita gente, né? E antes de tudo isso, quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui, poder falando com você. Eu carinhosamente chamo de Zé, mas, cara, eu tenho um respeito gigantesco pelo professor, pelo profissional e pela pessoa José Otávio, que também passou barreiras, dificuldades, mas isso nunca foi motivo para poder se fazer de coitadinho e hoje está onde está, graças à tua capacidade. Então, sou muito teu fã, professor e meu ídolo José Otávio. E aí, passando a mensagem para toda essa galera, Zé, é muita gente, né? Em 2050, claro que nós vamos estar aqui, cara, e ainda vamos estar com essa resenha, com muito mais histórias engraçadas. E, galera, da UFRJ, né, mais de 3 mil estudantes, é muita gente, que vocês possam ver o Clodoaldo, um cara que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, na infância e adolescência passou preconceito, passou discriminação, mas que com muita alegria, muito bom humor, conseguiu superar essas dificuldades, começou a nadar como fisioterapia, anos depois ganhou o Brasil e o mundo, ganhando muitas medalhas, ganhando muitos títulos dentro e fora da piscina. Em 2016, pendurou a sua sunga, começou a trabalhar no mundo corporativo. Então, vocês que estão nos vendo, né? Vendo eu, vendo o José Otávio, e nós dois tínhamos tudo para nos fazermos de coitadinhos, para nos fazermos de vítimas, e não fizemos. A gente viveu um dia após o outro, com um sorrisão, com alegria, sempre superando os obstáculos, e hoje estamos aqui. Então, que vocês possam olhar Clodoaldo, José Otávio e falar, cara, se esses caras conseguiram, eu também posso conseguir, eu também posso fazer o mesmo, Zé. Que história linda e inspiradora, Clodoaldo Silva. Queria levantar aqui e, próxima, você dá um abraço, porque é o único problema dessa aula online. Tá dado um abraço! Clodoaldo, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Assistam a aula 2 de mapas. Tchau, pessoal! Deixa eu pôr no live e eu vou acabar aqui. Isso aí, tira e a gente conversa. Deixa eu saber se aparece você. Beleza, vê aí, estou por aqui. Acabou. Então,